Bom dia, terça-feira, 12 de maio, nosso combate de todo dia está no ar. Evitar que os pacientes com a Covid-19 desenvolvam as formas mais graves da doença não dependeria apenas de remédios. O Ministério da Saúde prepara uma nova abordagem para tratar a doença precocemente, antes que o paciente evolua para uma falta de ar muito grave, um dos sintomas mais terríveis de quem pega esse novo coronavírus. A gente vai detalhar como poderia ser esse plano na prática. Já tem uma cidade na Grande São Paulo fazendo isso e com bons resultados. E o melhor, com equipamentos simples e mão de obra que não precisa ser tão especializada assim. E hoje fazemos mais uma homenagem a uma categoria que está na batalha contra essa pandemia. Hoje é o dia da enfermagem. Nosso obrigado, nosso respeito nesses dias tão difíceis. Segundo o Conselho Federal de Enfermagem, 90 profissionais já perderam a vida em todo o Brasil, vítimas do novo coronavírus. A sua pergunta chega até aqui ao nosso estúdio pelas redes sociais, na hashtag Pergunta Corona. E quem responde hoje são os infectologistas Marta Ramalho e Fábio Leal. Quase todo mundo conhece a expressão ponta do iceberg. É usada quando se quer falar da parte visível de um problema que, na verdade, é muito maior do que parece. Isso porque um iceberg é um bloco de gelo gigantesco que esconde 2/3 de sua massa debaixo d'água. Exatamente o que acontece com a pandemia da Covid-19. Nós temos a imagem que foi produzida pela SBCC, Sociedade Brasileira de Controle de Contaminação. Você vai ver na sua tela. A parte visível do iceberg representa os casos notificados, as mortes e casos graves que são atendidos em hospitais. Abaixo do nível da água, os 2/3 invisíveis de um problema, casos leves e moderados, gente que muitas vezes não sabe que tem a doença e pode passá-la adiante. Pessoas que podem transmitir a Covid-19 se não fizerem o isolamento. É sobre isso que a gente começa conversando com a doutora Marta, doutor Fábio. Muito obrigado pela presença de vocês aqui no nosso programa. Ontem o Ministério da Saúde divulgou umas novas diretrizes para sugerir o isolamento social, que nesse momento é a arma que a gente tem, pelo menos é a arma mais maleável que o governo está apresentando para a gente, de tentar segurar, conter os casos de expansão da Covid-19. São 4 eixos: capacidade instalada, velocidade de crescimento teriepidemiológico, mobilidade urbana. Cada um desses eixos ia receber uma nota e nessas notas o governo, as prefeituras e governos estaduais fariam as medidas necessárias, desde um isolamento simples até o tal do lockdown. A minha pergunta é a seguinte: esse é o momento da gente discutir isso ainda? Dá tempo ainda de discutir se vai ser isolamento 1, isolamento 2, medidas mais restritivas, mais severas como lockdown? Dá tempo? Olha, Márcio, obrigado pela oportunidade. Muito obrigado a vocês. Essa discussão é dinâmica e contínua, porque tudo depende da evolução da epidemia. Então, a discussão de isolamento até lockdown vai acontecer todo o tempo. E de acordo com as respostas, os parâmetros que a gente vai tendo da evolução da epidemia, o governo pode ajustar, ou seja, torná-lo mais restrito ou torná-lo menos restrito de acordo com essa evolução e a curva de crescimento da epidemia. E cada região tem uma curva, um cenário diferente. O Brasil, pelas suas características continentais, a gente percebe que a epidemia vai ter momentos diferentes, está em momentos diferentes em determinadas regiões, justamente por questões temporais e por questões também das medidas que são tomadas em cada lugar. Então, a gente vai ter uma epidemia, às vezes, até para cada cidade e não necessariamente para cada estado. E a gente sabe também que o isolamento é tão importante porque a gente não tem remédio, a gente não tem vacina. Ontem o ministro da Saúde disse que o Remdesivir, o tal do antiviral que foi testado nos Estados Unidos e reduziu de 14 dias para 11 um tempo de permanência na UTI, o que no quadro atual é uma boa notícia, é a única arma que a gente tem nesse momento, mas ainda em fase de testes, ainda em fase de pesquisas. Eu acho que isso só reforça a importância do isolamento, da gente manter esses 2/3 em casa sem transmitir a doença. Exatamente. A gente, numa doença tão grave e com uma letalidade tão feroz, tão elevada, diminuir de 14 para 11 me parece, nesse momento, uma boa notícia, mas também parece pegar um bloco de gelo e tentar enxugar. Porque de 14 para 11, vamos, venhamos, não chega a ser exatamente uma maravilha. Se você tem, por exemplo, uma cidade, uma necessidade de 20 mil leitos por mês, como é onde eu moro, e você tem 2 mil leitos, o que adianta tanto diminuir de 14 para 11? Então, assim, tem que ser muito além disso. A gente tem que se antecipar à epidemia, se antecipar aos tratamentos que já
são preconizados e que a gente não tem certeza absoluta que dão certo ou não, e se antecipar aos diagnósticos de casos graves, se a gente quiser refrear a epidemia. Além do mais, quando a gente pega o exemplo da gripe espanhola, foram 2, 3 anos de gripe espanhola. A gente tem agora uma nova gripe espanhola. É um agente para o qual não existe vacina, para o qual não existe tratamento, que complica com... Na época era bactéria normal, pneumococo, estafilococo. Hoje em dia a gente tem droga para essas bactérias. Hoje em dia, esses pacientes aqui do corona internam em UTIs, com bactérias multiresistentes, para as quais a gente também não tem antibiótico decente e não tem medida protetiva diferente. Então, a gente está numa nova gripe espanhola. Quem acha que isso vai resolver ficando 2 semanas em casa e depois abrindo, está perdendo o entendimento dessa história. E a gente vai tentar explicar isso ao longo desse programa com esses 2 profissionais que acho que vão passar lições importantes para a gente. Mas, por enquanto, o isolamento é o que a gente tem na mão. No Rio de Janeiro, a Prefeitura adotou medidas mais rigorosas para estimular esse isolamento social. Quem tem as informações é a repórter Flávia Januzzi. Flávia, bom dia para você. Vai ter restrição de carros circulando em alguns bairros. Barreira mesmo, né? Oi, Márcio, muito bom dia para você, bom dia a todos que nos assistem. Olha, aqui no Rio de Janeiro tem restrição de circulação em pelo menos 11 bairros. Só os moradores podem andar de carro nas ruas internas e os pedestres não podem ir a calçadões ou praças. Desses 11 bairros, 6 são na Zona Norte e 5 ficam na Zona Oeste. Então, nesses pontos, é importante que os moradores saiam com comprovante de residência, uma conta de água, uma conta de luz. Agora, o que a gente viu hoje de manhã é que em algumas regiões da cidade isso está valendo só na teoria. A gente não viu fiscalização. Por exemplo, na Pavuna, na Zona Norte, Taquara e Freguesia, não tinha qualquer fiscalização. Agora, na Baixada Fluminense, ontem começou a valer um bloqueio no calçadão em Nova Iguaçu desde as 6 da manhã, mas a movimentação continuou intensa mesmo com 13 bloqueios. Várias lojas foram abertas e são lojas que não são de serviços essenciais. Nova Iguaçu tem 668 casos e contabiliza 68 mortes. As interdições valem até o dia 20 de maio. A gente tem informações também sobre São Gonçalo, que tem novos bloqueios. Só os serviços essenciais podem funcionar. São eles: farmácias, mercados, padarias, pet shops, postos de combustíveis, restaurantes e lanchonetes apenas para entregas. Mas hoje cedo o que a gente viu foi muita gente também circulando no bairro. E São Gonçalo é o 5º município com o maior número de casos e o 4º com o maior número de mortes. Márcia, é muito angustiante ver tanta gente circulando em plena pandemia. Pois é, você me falou alguns números mais locais, mas o Rio tem 1.700 mortes por Covid e a gente sabe que os problemas são graves na rede de saúde. Flávia, agradeço muito sua participação. É importante estimular o isolamento social porque tem cada vez mais gente infectada pelo novo coronavírus. Aí, é claro, a procura por atendimento nos hospitais aumenta e os estados vêm anunciando reforços no sistema de saúde, que são os hospitais de campanha. Só que nem tudo o que é prometido é entregue. O estado do Rio prometeu inaugurar 10 hospitais de campanha até o fim de abril, mas só 3 ficaram prontos. O Lagoa Barra, no Leblon, começou a funcionar com 30 leitos e deve ampliar a oferta e chegar a 200. O Hospital de Campanha do Maracanã, por enquanto, oferece apenas 170 leitos, 50 de UTI. O plano era ter um total de 400. E a unidade Parque dos Atletas, com recursos de empresas, abriu esta semana também com menos da metade da capacidade. Ainda segundo o governo do Rio, os outros 7 hospitais de campanha devem ser inaugurados ao longo desse mês. Um em São Gonçalo, na região metropolitana, 3 na Baixada Fluminense e outros 3 no interior do estado. A Justiça deu um prazo de 10 dias para que todos os leitos dos hospitais de campanha entrem em operação. E determinou o desbloqueio de leitos ociosos na rede pública do Rio de Janeiro em até 48 horas. O pedido foi feito pela Defensoria Pública do Estado. É por isso que eu converso agora pela internet com a defensora Thaisa Guerreiro de Souza, que coordena as ações de saúde da Defensoria. Doutora Thaisa, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. Bom dia para a senhora. Quer dizer, são 2 problemas que a gente tem aqui, mas primeiro, os leitos inativos nos hospitais. Quantos são esses leitos e são de toda a rede? Federal, estadual, municipal? Então, a última ofício que nós recebemos da Secretaria Municipal de Saúde, foi do final, do meados do ano passado, 2019, já havia um déficit, uma deficiência na rede de mais de 1.000 leitos bloqueados.
contabilizando os leitos federais, contabilizando leitos estaduais e municipais na cidade do Rio de Janeiro, tá? E a gente compulsando, analisando muitos desses hospitais que tinham leitos bloqueados hoje na plataforma do CISREG, a gente verifica que muitos hospitais tiveram aumento desses leitos bloqueados, principalmente na rede municipal do Rio de Janeiro, que ao longo dos últimos anos vem realmente realizando, né, cortes no financiamento da saúde, e isso vem impactando de forma grave, né, a prestação do serviço de saúde para a população. Esse é um problema histórico, pelo que a senhora está falando. Dá tempo de resolver isso em 48 horas? Bom, se for otimizado, sim, né, os recursos, é possível, pode ser que não seja em 48 horas, mas em um tempo curto é possível que seja realizado, porque muitos desses leitos precisam, na verdade, de recursos humanos e, principalmente, enfermagem, profissionais de enfermagem, enfermeiros e técnicos de enfermagem. Então, seria possível, sim, a gente juntar esforços para haver uma contratação mais célere desses profissionais, até porque agora a legislação autoriza, né, a contratação temporária de profissionais de saúde, o que acelera o procedimento burocrático da contratação, desde que, claro, fossem ofertados salários atrativos para esses profissionais, né, de modo que eles tivessem interesse em trabalhar. E nós temos também leitos livres que estão prontos na rede, que tem RH, que tem equipamento, que se não puderem, né, ser utilizados como leitos de UTI, eles podem ser utilizados como leitos de enfermaria para pacientes com Covid. E ainda que não seja para pacientes com Covid, então para pacientes que iniciem outras comorbidades, que têm outras necessidades de saúde, mas que estão também nas emergências, misturados com os pacientes que possuem Covid. Então, a gente pode também desafogar essas emergências com esses pacientes nesses leitos que estão livres na rede municipal. Agora, doutora Thaisa, rapidamente, que nosso tempo está acabando já, peço desculpas para a senhora, mas os hospitais de campanha, mostramos que eles estão sendo inaugurados com menos que a capacidade prevista. Aí, o que a Prefeitura do Rio está fazendo, segundo médicos me falaram? Tirando médicos dos hospitais e levando para os hospitais de campanha. O famoso descobre um santo para cobrir outro. É assim que tem que ser? Claro que não, de forma alguma, até porque nós estamos cobrando também a implementação do próprio Gasola em toda a sua, máximo da sua capacidade operacional. Então, não é para esvaziar o Hospital Municipal Ronaldo Gasola nem qualquer outra unidade do município. A prioridade é manter o patrimônio que nós já temos de saúde e que é esse patrimônio que vai ficar para a população quando encerrar, né, a pandemia. Então, isso é um retrocesso, a gente tem que caminhar para frente, a nossa rede tem que funcionar com a sua máxima capacidade e os hospitais de campanha também. Doutora Thaisa Guerreiro de Souza, defensora pública lá no Rio de Janeiro, muito obrigado pela sua entrevista, doutora Thaisa. Bom dia para a senhora. Não é um problema só do Rio de Janeiro. Em Teresina, 2 hospitais de campanha já estão prontos, mas não podem funcionar. Faltam equipamentos, faltam funcionários. Um dos hospitais é do Estado e foi montado no centro da capital do Piauí. A Secretaria do Estado de Saúde informou que aguarda a chegada de equipamentos e a seleção de mais de 300 profissionais da saúde para disponibilizar os 103 leitos. O outro hospital foi montado pela Prefeitura de Teresina. 300 profissionais que passaram no processo de seleção ainda vão ser treinados. Esses 2 hospitais só devem começar a funcionar depois do dia 15. Em Roraima também tem hospital de campanha pronto e com portas fechadas. O Hospital de Boa Vista foi montado pelo Exército e deveria ter sido inaugurado no dia 24 de março. Mas a abertura dos 80 leitos já foi adiada 3 vezes por falta de profissionais e materiais que são de responsabilidade do Estado. O governo de Roraima informou que vai abrir o hospital de campanha na próxima sexta-feira. A minha dúvida é a seguinte, é tanto dinheiro envolvido nesses hospitais de campanha, se a gente usasse esse dinheiro de novo, historicamente falando, na manutenção dos nossos hospitais, evitar que prédios ficassem fechados, prédios que eram hospitais, talvez a gente enfrentasse essa pandemia de uma maneira diferente. Nem digo que seria melhor ou pior, mas de uma maneira diferente, sem essa necessidade tão emergencial. Vocês concordam comigo? Então, assim, a gente tem, historicamente, né, ao longo dos últimos anos, uma diminuição de leitos SUS na rede, né? A gente tem cada vez menos leitos para atender a rede SUS, né? Por quê?
por conta de desmonte, por conta de interesses políticos, de algumas vezes terceirizações para organizações sociais ou não, compra de leitos de hospitais filantrópicos, e mesmo esses, a gente sabe disso, não dão conta da necessidade populacional. A gente sabe que o investimento per capita do SUS em saúde pública, o dinheiro por cabeça de cidadão, é um dos menores da América Latina, num dos países mais ricos da América Latina. Não dá para fazer milagre, então, né? Esse desinvestimento foi é uma questão histórica, uma desconstrução histórica, que a gente precisa, nesse momento, qual é a nossa capacidade de resposta? É colocar o hospital de campanha com o nosso profissional próprio para tocar? Então, assim, não me parece o adequado. Então, a gente tem que aproveitar o momento e pensar qual é o legado que isso vai nos deixar. A gente tem que pensar em saúde pública como uma política racional, pública e da nação. Essa é a questão. E isso tudo fica mais evidente neste momento de pandemia. A gente tem o exemplo, por exemplo, aqui em São Paulo, o SPTV mostrou ontem como são recebidos os novos casos de Covid nos hospitais da cidade de São Paulo. A situação já é preocupante. A ocupação dos leitos para o novo coronavírus chegava ontem a 96%. A gente separou só um pedacinho da reportagem do nosso colega Wallace Lara, mostrando um desses hospitais. No Hospital Municipal do Jabaquara, na Zona Sul, um cartaz escrito Primeira Triagem foi colocado na frente da entrada. O tio do Danilo está internado na unidade há 9 dias por causa da Covid-19. Hoje foi o sobrinho que veio procurar ajuda, porque também está com sintomas da doença. O médico prescreveu a medicação e mandou ele para casa. E qual foi a orientação que eles deram para você aí? Se piorar a falta de ar, aí volta, senão não precisa voltar não. Pois é, se piorar a falta de ar, volta. A gente sabe que esse quadro de piora de falta de ar, a gente tem ouvido de vocês médicos isso, às vezes é muito rápido. E esse agravamento da doença deixa essa pessoa numa situação mais difícil de se recuperar depois. Nenhuma crítica aqui ao Hospital do Jabaquara, a gente sabe que as limitações que existem neste momento, mas dá para ser diferente, não precisa ser assim. E parece que São Caetano do Sul está mostrando isso. Na verdade, Márcio, a gente tem perdido uma grande oportunidade como país, na verdade, do enfrentamento da epidemia, porque nós começamos de modo precoce. Isso tudo se originou com o que países como a Itália, que foram pegos de surpresa pela epidemia muito mais do que a gente, tiveram de fazer. Eles tiveram um colapso rápido do sistema de saúde, porque eles não viram o que estava por vir, e com isso a única alternativa que eles tinham pela superlotação dos serviços, era falar para as pessoas, nós vamos priorizar quem está muito grave. Então, não venha para o hospital, porque nós não vamos ter condições de lhe atender. Nós tínhamos a chance, e ainda temos, de conseguir fazer isso de modo diferente. Ou seja, descentralizar esse atendimento. Tirar esse atendimento do grave no hospital apenas, não que ele não vá acontecer, porque ele vai invariavelmente acontecer. A gente sabe que algumas pessoas vão evoluir de modo grave, principalmente as que têm maiores riscos. Mas a grande maioria, a gente tem como fazer esse tratamento domiciliar. A gente tem como fazer isso na comunidade, utilizando justamente as ferramentas que já existem historicamente no Brasil. Quer dizer, a diferença é a pessoa doente não precisa ir ao médico. É o médico que rotineiramente precisa acompanhar aquele paciente, perceber que ele ficou doente e acompanhá-lo de uma forma mais próxima. Isso, inclusive, o próprio Ministério vem preconizando desde o início. Só que o problema é que isso não tem sido colocado em prática da maneira que poderia, de modo eficaz, para que aconteça tanto em domicílio quanto nas unidades de atenção de saúde básica, né? Ou seja, a gente usar a atenção primária para ajudar nesse processo. Pois é, vamos destacar um pouquinho, explicar um pouquinho o que está sendo feito em São Caetano do Sul. É uma cidade aqui no ABC Paulista e lá tem um programa de testagem domiciliar. Esse programa já atendeu mais de 3 mil moradores. É uma parceria da Universidade Municipal de São Caetano, da USP e da Prefeitura da cidade. Quem tem sintomas de Covid-19, como febre, tosse, coriza, pode ligar para uma central de atendimento. Alunos da Faculdade de Medicina fazem uma triagem. Depois disso, as equipes visitam a pessoa na casa dela. E vai ser avaliado se o paciente recebe um kit para fazer o próprio exame com instruções enviadas por vídeo. O resultado sai em 72 horas. Em pouco mais de um mês, foram feitas mais de 2.000 visitas domiciliares. 1.603 pessoas fizeram os testes e 366 testaram positivo para a Covid-19. A grande questão é,
Primeiro, o tal do exame. A pessoa consegue fazer sozinha esse exame mesmo? Consegue. Márcio, diante dessa colaboração, isso é um princípio muito importante da gente colocar para todas as áreas do Brasil, que a gente tem condições de fazer isso em vários lugares do país, combinando o conhecimento acadêmico das universidades, então por isso a USCS e a USP. Então esse exame que o próprio paciente faz foi adaptado pelo Instituto de Medicina Tropical da USP. Essa coleta é feita de um modo mais simples do que o exame de nasofaringe, em que esse cotonete vai até o fundo do nariz, até a região posterior, e que é muito mais incômodo. Não precisa ter um funcionário fazendo isso. Não precisa, porque na verdade é só como se fosse uma faxina nasal. Esse cotonete é uma limpeza do nariz e depois um outro cotonete no fundo da garganta. Coloca dentro de um tubinho, devolve para o nosso interno de medicina e isso é encaminhado para o laboratório. E os resultados, isso foi validado e a gente tem excelentes resultados com essa metodologia. Então, isso facilita o processo e diminui a exposição dos nossos profissionais de saúde também nessa situação. Outra informação que eu recebi é que vocês pregam que a gente pudesse distribuir de alguma forma o oxímetro, que é esse equipamentozinho bem pequenininho que a gente bota no dedo e mede o grau de saturação do oxigênio. É assim que funciona realmente? A ideia é que que as pessoas tivessem de alguma forma acesso a esse tipo de equipamento mais fácil e não precisando ir num posto de saúde? Então, existem várias formas, né? Se você for procurar agora um oxímetro na farmácia para comprar um aparelho barato, teórico, custa cerca de R$80. No Rio de Janeiro não se encontra de jeito nenhum, em São Paulo também acabou das farmácias. Então, quem quiser comprar não consegue. Mas o programa de São Caetano, ele tem explicado que está fornecendo emprestado para as pessoas usarem nos dias críticos de doença. Esse aparelho, ele mede, de uma forma geral, o quanto de oxigênio você tem nas suas hemácias, né? O quanto o sangue ele é oxigenado quando passa no pulmão. A gente tem usado isso no pronto-socorro do Hospital Emílio Ribas, onde eu trabalho, de uma forma até otimizada, porque a gente coloca, o paciente chega, faz higiene das mãos, ele vai ter que botar o dedo ali no buraco onde o outro vai botar também. Então, primeiro ele lava as mãos, limpa, higieniza com álcool, entra com a mão para cima, bota o dedinho lá e a gente vê lá, deu 97, com uma saturação boa. Mas aí a gente, colhendo a história, a gente percebe que ele está ali pelo 5º, 6º dia de doença, a gente sabe que são os dias críticos. O que a gente faz habitualmente? Tira o aparelho e vai caminhar no pátio, 6 minutos. 6 minutos. Volta e mede de novo. Se por acaso cair mais de 4 pontos na oxigenação dele, indica que existe um problema pulmonar. Né? Que o sangue do território venoso está passando no arterial sem oxigenar. E aí esse paciente, quando isso acontece, a gente pede exame, raio-x, tomografia, o que tiver na mão. Lá, naquele pronto-socorro está com tomógrafo. Mas aí o paciente foi até o hospital. Ele foi até o hospital. A ideia é que o paciente não vá ao hospital. Mas se ele fizer em casa, ou se ele fizer no posto de saúde, que está no território dele, ele não precisa ir numa UPA fazer isso. Ele pode fazer isso no território dele. Normalmente a OBS, que está nos 5.500 municípios do Brasil, se ele está ali pelos dias de piora e todo dia puder ir no postinho, ver se está tudo bem na saturação e na oxigenação, mede a pressão, vê a temperatura, vê o nível de dor torácica, de falta de ar, isso pode ser resolvido, a detecção de caso precoce com potencial de agravamento é feita no posto de saúde, não precisa ser feita. Mas a gente já tem equipes de saúde da família no Brasil inteiro. Por que isso não está sendo feito nesse momento, então? Por que tem gente procurando nos hospitais para ter acesso nisso aqui? É justamente isso que a gente está discutindo. E o que a Marta trouxe é extremamente importante, porque na estratégia em São Caetano foi uma combinação de fatores. A gente usou todos os pilares que a gente já tem à disposição na nossa saúde. O sistema de saúde brasileiro não é ruim. A ideia de que a gente passa de que o sistema público não funciona não é verdade. Ele é pouco financiado, como estava sendo discutido aqui. Às vezes os estados e o governo não repassam o dinheiro necessário para que o município tenha a estrutura que ele precisaria ter. Mas a estrutura existe. Em São Caetano, por exemplo, as equipes de saúde da família estão dedicadas e integradas a essa plataforma, que a gente vai conversar melhor depois, para o atendimento desses pacientes, seja em domicílio, seja em cada uma das unidades de saúde que existem na cidade, e que não estão a mais do que 1.000 metros, 1.500 metros da casa dos pacientes. E ali eles têm condição de ter essa assistência que a Marta acabou de descrever. E isso não é só em São Caetano. Muitos outros lugares, como a Marta colocou, na maioria dos municípios brasileiros, isso é viável. Só que exige uma organização e uma cooperação do aspecto político, acadêmico das universidades e da população.
Especificamente em São Caetano, a gente já conseguiu reduzir? Existe um certo controle no número de casos da doença? Veja bem, São Caetano, por causa dessas ações, tem um quadro completamente peculiar, completamente diferente do resto do país. São Caetano é a cidade que mais tem casos diagnosticados por 100 mil habitantes. Por quê? Porque a gente testa. Porque a gente vai atrás dos casos e não espera eles chegarem graves ao hospital. Esses também são testados, são devidamente e com muita qualidade manuseados pelo nosso grupo que trabalha dentro do complexo hospitalar, mas a maioria dos casos são manejados na comunidade. E o que isso faz? Com que a gente tenha um número grande de casos, e aí, obviamente, com isso a letalidade cai por uma questão matemática. Nós temos um número grande de casos, o número de mortos faz com que realmente esse número seja menor de letalidade. Mas não só isso. E como é que a gente consegue dizer que não é só por isso? É porque também os números de leitos ocupados na nossa rede é muito menor do que o que a gente vê ao nosso redor. Não está em 96%, como está na capital. Está em 60% e tem se mantido estável. Primeiro porque a população em São Caetano colabora. Dentro, claro, temos muitas limitações. Então, o prefeito bate constantemente a prefeitura em relação à necessidade do isolamento social, como a gente conversou aqui no começo e foi demonstrado. É aí que entra a colaboração da população? Aí é que entra a colaboração da população. A gente precisa que a população colabore com o distanciamento e o isolamento social, que é difícil. Em São Caetano também tem sido complicado, mas nós temos outras ferramentas, porque isso tem que ser reforçado com a população o tempo inteiro. Ontem no programa já foi falado de que, infelizmente, as coisas acontecem com punição, na marra, é assim. Uhum. Então, São Caetano também determinou medidas mais restritivas, como foram descritas em outras cidades aqui. E a participação da universidade e o fato da população se sentir atendida, acolhida e assistida em casa e na atenção básica. O Ministério da Saúde também tem uma ferramenta para orientar quando procurar atendimento médico. Dá para tirar dúvidas no TeleSUS, na página do Ministério da Saúde na internet, ou pelo Disque Saúde, que é o 136. Nos casos de falta de ar, a orientação do Ministério é procurar diretamente uma unidade de saúde. E ontem o ministro Nelson Tais falou muito dessa nova estratégia que a gente discutiu aqui. E qual seria a grande vantagem dela? Evitar que o caso ficasse mais grave, reduzindo a necessidade, por exemplo, de respiradores e principalmente de pessoal especializado que vai tratar aquele paciente mais grave. Agora, numa estratégia dessa, você tem médicos mais generalistas, que podem olhar um todo do paciente e não precisam ser aquele médico especializado na UTI, como mexer no respirador. Além de baratear, acho que a gente vai poder salvar muitas vidas e ver se vai dar tempo de aplicar isso nesse momento de pandemia, principalmente quando a gente conhece os números da Covid-19 pelo país. A gente tem esses números aqui no nosso telão, números totalizados pelas secretarias estaduais de saúde. Casos confirmados, quase 170 mil, óbitos 11.656 e casos recuperados, esses números do Ministério da Saúde, 67.384. No dia a dia de mortes, a gente tem o primeiro registro de morte no dia 17 de março e a gente está acompanhando essas curvas. Ontem tivemos 396 mortes registradas pelo Ministério da Saúde, uma queda de 20% em relação ao dia anterior. Uma boa queda em relação aos números da semana passada, quando chegamos à casa das 700 mortes diárias. É ver se esse número vai continuar assim ou se é um reflexo da subnotificação que ocorre aos finais de semana. A gente vem aqui direto para o nosso telão responder as primeiras perguntas que chegaram pelo Pergunta Corona e eu peço para a doutora Marta começar nessa pergunta aqui. É a pergunta da Ana. Bom, não está chegando. Meu vizinho fuma muito na varanda e às vezes a fumaça chega à minha casa. Alguma chance de o vírus ser transmitido pela fumaça do cigarro? Não, fumaça de cigarro transmite somente incômodo. O corona não vem voando e não se transmite de um andar para o outro, sobe 3 andares. A priori, isso não tem sentido. O vizinho devia ser um pouco mais elegante, seria a minha recomendação. É uma questão de educação, né? A pergunta da Magda agora. Vi na rua várias pessoas usando face shield sem máscara. Qual é o risco para essas pessoas? Funciona assim, doutor Fábio? Na verdade, não. Justamente, o escudo facial, como a gente fala em português, ele ajuda, inclusive, na preservação da máscara. Então, a máscara funciona melhor caso haja esse escudo facial, porque ela fica protegida principalmente em ambiente hospitalar. Então, a indicação principal é para evitar a umidade, evitar a contaminação da máscara, mas ela não substitui o uso da máscara. Assim como, Pois não. perdão, Pois não. a máscara não substitui a higienização das mãos. Né? Quem trabalha em infecção hospitalar sabe que o mantra número 1 é higienize suas mãos. Ninguém fica invencível usando máscara. Ninguém fica invisível. Não adianta eu higienizar, botar uma máscara, sair, contaminar minha mão, chegar em casa, não lavar, não trocar de roupa, enfim.
O principal é a mão limpa e higienizada. É a máscara com A todos os máscara é um cuidados adjuvante. que a gente Ok. conhece. A pergunta do Carlos é muito dura. A hipertensão é uma sentença de morte? Há relatos de hipertensos recuperados? Claro, na verdade, a hipertensão é um dos fatores de risco dentro das doenças cardiovasculares. Então, quem é hipertenso precisa se preocupar mais com o risco de evoluir com gravidade da doença, mas não é de forma alguma uma sentença de morte. A pergunta do Antônio: o uso de corticoide realmente está salvando vidas? Então, essa é uma pergunta bastante polêmica também, né? A gente sabe que o grupo da Espanha vem usando com doses altas, mas a gente ainda não tem essa resposta definitiva. Então, o que a ciência deve fazer? Fazer protocolos que ajudem a sustentar ou derrubar essa hipótese, né? Os trabalhos sobre o uso de drogas elevadas de corticoide devem estar sendo finalizados nesse momento, né, pelos grupos europeus que usaram, e a gente está esperando essa resposta, tanto quanto a população, tanto quanto vocês. É o que a gente espera, o avanço científico cada vez melhor. A gente faz um rápido intervalo comercial e já volta com outras perguntas no nosso combate. Até já. Às 10h24, estamos de volta com o nosso combate. Militares estão fazendo esta manhã um trabalho de descontaminação de uma das unidades da penitenciária do Distrito Federal. O repórter Fabiano Andrade está acompanhando esse trabalho. Fabiano, bom dia para você. Alguns dias atrás, você disse aqui no nosso programa que o número de casos no sistema penitenciário do Distrito Federal era maior do que o de algumas regiões administrativas como plano piloto. Houve alguma mudança? Bom dia para você, Márcio. Bom dia para todo mundo ligado no combate ao coronavírus. Olha, a mudança é que disparou a quantidade de casos no presídio da Papuda. Hoje é a área aqui do Distrito Federal que mais tem casos confirmados de coronavírus. O DF tem 33 cidades, 33 regiões administrativas, nenhuma com tantos casos confirmados como o presídio da Papuda. Até por isso também a gente está mantendo uma distância segura aqui do presídio, estamos na via de acesso à Papuda. E hoje de manhã nós temos imagens aí, militares do Exército e da Marinha embarcaram para fazer um trabalho de limpeza, de descontaminação de alas aqui do presídio da Papuda. São 444 casos confirmados. Por causa dessa grande quantidade de casos, a Secretaria de Segurança Pública aqui do Distrito Federal adiantou a entrega de 2 novas alas aqui do presídio, onde já estão 288 presos. Apesar desses 444 casos, não há registro de mortes no sistema penitenciário aqui do Distrito Federal. Em todo o país, o sistema penitenciário nacional já contabilizou 22 mortes. Aqui no DF, as visitas estão suspensas desde o dia 12 de março até o próximo dia 15 de maio. Mas elas não devem ser liberadas a partir do dia 15. Aqui no dia 15 vai haver uma nova avaliação por parte do governo do Distrito Federal e da Secretaria de Segurança Pública se as visitas serão ou não liberadas. A Papuda tem 70% de todos os casos confirmados de coronavírus do Sistema Penitenciário Nacional, Márcio. Muito obrigado, Fabiano. Bom dia para você. A gente fala muito aqui no programa sobre os chamados grupos de risco da Covid-19. Pessoas que têm doenças crônicas como diabetes, obesidade ou têm mais de 60 anos. Segundo os médicos, essas pessoas teriam mais risco de complicações em caso de contaminação pelo novo coronavírus. Até hoje, não havia uma pesquisa abrangente sobre os riscos para grávidas. Agora, um estudo da Universidade de Oxford traz uma notícia que pode ser um alívio. Vamos até Londres conversar ao vivo com a repórter Cecília Malan. Cecília, boa tarde para você em Londres. O estudo indicou que as gestantes teriam a mesma probabilidade de um quadro grave da doença que as de outras mulheres. Bom dia para vocês aí no Brasil, Márcio. Olha, que felicidade poder trazer um pouco de alívio às grávidas. A gente falou hoje cedo com uma professora da Universidade de Oxford, aqui na Inglaterra, que coliderou esse estudo. A doutora Marian Knight disse que estar grávida não significa que a mulher tem uma propensão maior a desenvolver doenças graves relacionadas ao coronavírus. E que o mais importante é manter todos os cuidados possíveis para não se infectar. Vamos ouvir.
É muito importante manter o distanciamento social, principalmente se você estiver no último trimestre de gravidez. O que o estudo mostra é que as mulheres que tiveram complicações severas estavam nas últimas fases da gravidez. Claramente, a coisa mais importante a se fazer é prevenir mulheres grávidas de se infectarem. Só assim não teremos problemas futuros. 427 grávidas participaram desse estudo, 60% já tiveram seus bebês. Desses, 1 em 20 contraiu o vírus. O estudo concluiu, então, que o vírus pode passar de mãe para filho, mas que isso é incomum. O que não foi esclarecido é como o vírus é transmitido, se ainda dentro do útero ou durante o parto. Falando em partos, 1/4 deles foi prematuro. A maioria porque a mãe estava doente, com dificuldades para respirar, por exemplo, e os médicos decidiram antecipar o nascimento. Ou seja, segundo o estudo, não é o vírus em si que aumenta o risco de partos prematuros, como acontece com outras infecções, e sim o estado clínico da mãe. A doutora Knight enfatizou que outras complicações na gravidez são bem mais comuns, como pré-eclâmpsia, diabetes gestacional e pressão alta. Condições essas que podem ser detectadas cedo, no pré-natal. A nossa entrevistada disse ainda que entende perfeitamente o receio de muitas grávidas de ir a um hospital agora, em plena pandemia, mas que esses exames de rotina precisam ser feitos para o bem-estar da mãe e do bebê. Márcio, ser mãe é descobrir uma força interna que você nem sabia que tinha. Em tempos de pandemia, então, precisa encontrar superpoderes para manter a calma e a serenidade. Não tem dúvida nenhuma, Cecília, a sua mensagem foi muito importante. Manter o pré-natal, apesar de todo o receio que as pessoas podem ter de ir para um hospital, buscar um tratamento médico, uma consulta, isso é fundamental nesse momento e acho que valeu muito sua entrada aqui só para valorizar, para a gente relembrar isso. Obrigado, Cecília. Boa tarde para você aí em Londres. E a gente continua aqui no nosso telão respondendo as suas perguntas que chegaram pelo Pergunta Corona. A pergunta da Márcia. Hoje o telão realmente não está contribuindo. A minha filha está com alergia no corpo, com bolinhas vermelhas. Isso pode ser um dos sintomas da Covid-19? Ela também está sem paladar. Então, conforme a epidemia vai evoluindo, a gente vai aprendendo, Márcio, todas as nuances de sintomas que a Covid-19 pode apresentar. E a gente sabe que, em alguns casos, pode haver sintomas de pele, alterações de pele nesses quadros. E a alteração de paladar e de olfato são outros 2 sintomas bastante comuns. Mas, assim, isso não significa necessariamente que é um quadro altamente suspeito. Mas não dá para se descartar só porque tem um quadro dermatológico. Que ela fique atenta nos próximos para outros sintomas que puderem surgir. A pergunta do Daniel: uma pessoa que se curou da Covid-19 pode parar de lavar as mãos? Simples. As pessoas sempre têm que lavar as mãos, não é porque teve ou não teve corona que a pessoa deve deixar de ter um hábito adequado, higiênico, que ela já deveria ter desde a infância. Daniel, o nome disso é higiene. É importante manter a higiene sempre, com corona, sem corona, antes do corona, depois do corona, se Deus quiser, depois do corona também. A pergunta do Marcos: há 3 anos tive hepatite C, fiz o tratamento e me curei. Meu fígado não ficou comprometido. Sou do grupo de risco? Obrigado, Marcos, por dar a informação completa, porque é muito importante para responder saber que o seu fígado não ficou comprometido. Porque pacientes que a gente chama de hepatopatas, ou seja, que têm problemas crônicos no fígado, são pacientes mais propensos, sim, a quadros mais graves, né, de doenças infecciosas em geral. Como ele fez o tratamento e o fígado ficou sem alterações, ele não é considerado um grupo de risco. A pergunta da Luana: sinto dor de garganta, não estou sentindo cheiro. Sinto como se estivesse perto de uma fumaça o tempo todo. Pode ser coronavírus? Isso pode ser coronavírus e pode também não ser coronavírus. Então é muito difícil. Se ela tem esse quadro simplesmente sem febre, sem tosse, parece um quadro oligossintomático. Tem esse sintoma, né, de anosmia e ageusia. E, não sentir cheiro, não sentir paladar. E ter também uma alteração. Então você está comendo alguma coisa e sente um gosto esquisito na comida e o olfato e o paladar estão ali muito juntos nos receptores nervosos. Então, eventualmente pode ser, mas se for só isso, é um quadro leve, enfim.
Quer dizer, a Luana deve nesse momento, só com isso, eu não me preocuparia. O importante é ela continuar, a mesma coisa, continuar acompanhando os sintomas se vierem a surgir. Isso, ir em casa, ir lavando a mão, higienizando a mão, usando máscara, como o resto da população. Essa é uma dica boa. De qualquer maneira, ela já pode se isolar em casa. Se ela tiver pais, por exemplo, morando na casa dela, ela já pode se separar dos pais um pouquinho, né? Isso, já deveria, com um sintoma assim, com dor de garganta e anosmia, eu acho que já é suficiente para a gente falar. Fica no quarto, separadinha, se der, se puder sair daquela casa, vai para outra, senão tentar um distanciamento social desses pais. Mais um rápido intervalo e voltamos com outras dúvidas, outras informações no nosso combate ao coronavírus. Até já. Estamos de volta, 10 horas e 36, quase 37 minutos. Uma pesquisa realizada na China comprovou a presença de anticorpos nas pessoas infectadas com o novo coronavírus. De acordo com um estudo publicado na revista científica Nature, 19 dias depois do primeiro sintoma, todos os 285 pacientes submetidos a testes tinham desenvolvido anticorpos do tipo IgG. A presença de anticorpos da classe IgG indica que a pessoa provavelmente desenvolveu imunidade contra a doença. Ela pegou a doença e desenvolveu essa imunidade. O que ainda não se sabe é quanto tempo dura essa imunidade, doutora Marta? A gente tem como... Um dia a gente vai saber disso? Se a gente vai ser imune para sempre ou se vai durar 1 ano, 2 anos? Para todas as doenças virais, uma vez produzido IgG, a gente é protegido e pronto. Sarampo, rubéola, dengue, enfim... Tudo acontece desse jeito. O único problema que a gente tem atualmente é que a gente tem uma qualidade variável das metodologias. Existe metodologia diferente para produzir, para se detectar esse IgG, e a gente ainda não sabe quais são as melhores. A gente tem uma ideia, mas tem uma qualidade variável, inclusive dos kits. Mas essa é uma boa notícia. Isso, é que a gente desenvolveu o anticorpo é uma ótima notícia, porque tinha gente falando, pode ser que pegue outra vez. Aparentemente, isso ainda não está provado que se pega outra vez. Uma coisa é ter PCR persistente na garganta e pode ser resto viral, porque um pedacinho de PCR positiva o RT-PCR, né? Então, a gente às vezes, tem 1 semana depois continua com PCR positivo. Quem disse que ainda é doença ou se é resto viral que ficou ali? Entendi. Agora, o IgG fala, o sistema humoral funcionou e produziu anticorpo contra o vírus. O que é uma boa notícia. A questão é a qualidade do teste. Essa pesquisa foi feita na China, eu nem sei se foi feita por alguma universidade chinesa, mas a gente está percebendo várias pesquisas feitas por universidades. Doutor Fábio, qual é a importância de a gente ter os cientistas nas universidades trabalhando tão próximo assim das autoridades de saúde? Quer dizer, parece que eles estão juntos nessa batalha. Márcio, eu acho que essa aqui é a mensagem que precisa ficar para os nossos gestores, para prefeitos, governadores, para os secretários de saúde, que essas políticas precisam ter uma participação e até mesmo uma definição por grupos que trabalham com isso, que têm o conhecimento acadêmico. Então, a integração hoje da universidade com o poder público é essencial para que a gente use as ferramentas que nós temos à disposição. Em São Caetano, é justamente uma combinação do conhecimento da Universidade de São Caetano, da Universidade de São Paulo, de uma startup de inteligência epidemiológica e onde o poder público nos deu a oportunidade de definir estratégias de combate utilizando justamente a mão de obra acadêmica. A gente tem mais de 200 internos fazendo o grosso do trabalho desse atendimento em conjunto com a atenção primária. Então a gente precisa utilizar a atenção primária, o meio acadêmico e essa integração com o serviço público. Isso é uma boa notícia também, que exista essa integração. Acho que em tudo na vida, tendo integração, trabalhando em conjunto, em equipe, o resultado sai mais fácil. A ideia é que isso realmente se espalhe pelo país. Agora são 10h40, vamos saber o que é fato e o que é fato ou o que é fake nas mensagens que circulam pela internet. A Clara Velasco todo dia nos ajuda com as informações do G1, pescando essas mentiras que tanto circulam. Clara, bom dia. Bom dia, Márcio. Márcio, eu começo com a história que fala que os resultados do teste da Covid é bem mais rápido para quem já morreu do que para quem está vivo. Que quando o teste é feito em um morto, o resultado sai na hora, mas se a pessoa está viva, leva de 10 a 20 dias. Mas, gente, isso não é verdade. A gente falou com o Ministério da Saúde, com vários especialistas. Eles falaram que o teste é igual para todo mundo e que a demora no resultado depende da demanda. Então, se tem mais gente testando, demora mais. Se tem menos gente, demora menos. E mais uma teoria conspiratória. Está circulando um vídeo que mostra as tendas de triagem da Unicamp, no interior de São Paulo,
sendo desmontadas. E aí um homem fala que isso aconteceu porque não tem paciente lá e que isso prova como a crise do coronavírus não passa de uma guerra política. Mas, gente, isso também é fake. Parte das tendas da Unicamp realmente foi desmontada, mas isso aconteceu porque a prefeitura abriu um hospital de campanha para a Covid e não porque não tinha paciente lá. Segundo o Hospital das Clínicas da Unicamp, durante os 40 dias de funcionamento dessas tendas, mais de 500 pacientes foram atendidos. Márcio. Felizmente, ainda precisamos muito dos hospitais de campanha pelas deficiências na nossa rede de saúde. Clara, muito obrigado pela sua participação. A gente responde a novas perguntas que chegaram pelo Pergunta Corona. A pergunta do Jailton tem a ver com a perda do olfato, doutora Marta. Como uma pessoa que perdeu o olfato volta a ter esse sentido? Existe a possibilidade de perder para sempre? Então, todas as pessoas que eu atendi que tiveram esse quadro inicial, todas depois de 2 dias, 5 dias, 7 dias, 10 dias, recuperaram. Perder o olfato em alguma situação pode ser uma vantagem evolutiva, né? Mas eu acho que eu gostaria de ter meu olfato de volta. Eu acho que quase todo mundo recupera. Márcio, só uma coisa nessa questão. É porque o nervo ele fica inflamado. Então, com essa neurite, ele funciona menos. E aí, gradualmente, conforme essa inflamação cede, ele vai voltando. Não tem um prazo certo. Não tem um prazo certo. Como a doutora Marta falou, isso pode levar 2, 5, 10 e às vezes até mais dias. Pergunta da Ana. Além de lavar as mãos, não seria bom lavar o rosto sempre? Olha, não existe essa recomendação da lavagem do rosto, porque justamente a contaminação vem das mucosas. Então, não é a lavagem do rosto que vai resolver o problema. É que a mão, como ela entra em contato com a mucosa, às vezes de modo até inconsciente, ela se contamina. Mas a lavagem do rosto em si não teria um impacto maior nesse processo. Doutor Fábio, doutora Marta, infectologistas, muito obrigado pela presença de vocês aqui no nosso programa. A gente encerra por aqui. Se você quiser rever o nosso combate, é só ir na Globoplay. Você assiste agora ao Encontro com Fátima Bernardes. Nosso combate volta amanhã às 9h50. Cuide-se e até amanhã.